Uma festa inesperada, de J.R.R. Tolkien. Numa toca no chão vivia um hobbit. Não uma toca nojenta, suja, úmida, cheia de pontas de minhocas e um cheiro de limo. Nem tampouco uma toca seca, vazia, arenosa, sem nenhum lugar onde se sentar ou onde comer. Era uma toca de hobbit, e isso significa conforto. Ela tinha uma porta perfeitamente redonda, feita uma escotilha, pintada de verde, com uma maçaneta amarela e brilhante de latão exatamente no meio. A porta se abria para um corredor em forma de tubo, feito um túnel muito confortável, sem fumaça, de paredes com painéis e assoalhos azulejados e acarpetados, com cadeiras acerradas e montes de cabideiros para chapéus e casacos. O hobbit apreciava visitas. O túnel seguia em frente, continuando quase, mas não totalmente, em linha reta pela encosta da colina. A colina, como toda a gente por muitas milhas ao redor a chamava, e muitas portinhas redondas se abriam a partir dela, primeiro de um lado e depois do outro. Nada de segundo andar para o hobbit. Quartos, banheiros, adegas, despensas, muitas dessas. Armários. Ele tinha cômodos inteiros destinados a roupas, cozinhas, sala de jantar. Todos ficavam no mesmo andar e, de fato, na mesma passagem. Os melhores cômodos estavam todos do lado esquerdo de quem entrava, pois esses eram os únicos a ter janelas. Janelas estas que eram fundas e redondas, que davam para o jardim dele e para os prados mais distantes, que desciam até o rio. Esse era um hobbit muito bem de vida, hobbit muito abastado. Seu nome era Bolseiro. Os bolseiros tinham vivido na vizinhança da colina desde tempos imemoriais, e as pessoas os consideravam muito respeitáveis, não apenas porque a maioria deles era rica, mas também porque nunca participavam de aventuras nem faziam nada inesperado. Dava para saber o que um bolseiro diria sobre qualquer questão sem o incômodo de perguntar a ele. Essa é a história de como um bolseiro participou de uma aventura e se descobriu fazendo e dizendo coisas de todo inesperadas. Ele pode ter perdido o respeito dos vizinhos, mas ganhou... Bem, você vai ver se ele ganhou alguma coisa no final. A mãe desse nosso hobbit, em peculiar... O que é um hobbit? Suponho que os hobbits exijam algum tipo de descrição hoje em dia, já que se tornaram raros e arredios em relação ao povo grande, como nos chamam. Eles são, ou eram, um povo pequeno, com cerca da metade da nossa altura, e menores do que os anãos barbados. Hobbits não têm barba. Há pouca ou nenhuma mágica neles, exceto do tipo comum e cotidiano que os ajuda a desaparecer em silêncio e rapidamente quando a gente estúpida e grande como você e eu chega desengonçada, fazendo barulho feito de elefantes que eles conseguem escutar a 1 milha de distância. Tem inclinação a serem gordos na barriga, vestem-se com cores vivas, principalmente verde e amarelo. Não usam sapatos, porque seus pés têm solas cascudas naturais e pelos grossos, rentinhos e castanhos como os cabelos da cabeça, que são encaracolados. Possuem dedos compridos, hábeis e morenos, rostos bem humorados e dão risadas profundas e animadas, especialmente depois de um jantar, que consomem 2 vezes por dia, quando podem. Agora você sabe o suficiente para continuar. Como eu ia dizendo, a mãe desse hobbit, isto é, de Bilbo Bolseiro, era a famosa Bela Dona Tuck, uma das 3 impressionantes filha do velho Tuck, chefe dos hobbits que viviam do outro lado do lago, o pequeno rio que corria aos pés da colina. Dizia-se com frequência, em outras famílias, que, muito tempo antes, um dos ancestrais dos Tucks devia ter se casado com uma fada. Isso era, é claro, um absurdo, mas certamente ainda havia algo de não inteiramente hobbit quanto a eles, e, de vez em quando, membros do clã Tuck acabavam se metendo em aventuras. Desapareciam discretamente e a família abafava o caso. Mas isso não mudava o fato de que os Tucks não eram tão respeitáveis quanto os bolseiros, embora fossem indubitavelmente mais ricos. Não que Belladonna Tuck jamais tenha se metido em aventuras depois que se tornou a senhora Bungo Bolseiro. Bungo, que era o pai de Bilbo, construiu para ela, e em parte com o dinheiro dela,
a toca de hobbit mais luxuosa que podia ser encontrada sob a colina, ou do outro lado da colina, ou atravessando água, e ali permaneceram até o fim de seus dias. Mesmo assim, é provável que Bilbo, único filho de Belladonna, embora tivesse aparência e comportamento exatamente iguais a uma segunda edição de seu pai sólido e acomodado, houvesse herdado alguma coisa esquisita do lado Tuc, algo que estava só esperando uma chance para aparecer. A chance nunca chegava, e nisso Bilbo cresceu. Chegou a uns 50 anos de idade e continuou vivendo na linda toca de hobbit, construída por seu pai, que eu acabei de escrever a você, até que, na verdade, parecia ter sossegado a ponto de ficar imóvel. Por algum acaso curioso, em certa manhã muito tempo atrás, na quietude do mundo, quando havia menos barulho e mais verde, e os hobbits ainda eram numerosos e prósperos, e Bilbo estava a pé, depois do café da manhã, fumando um cachimbo de madeira, enormemente comprido que quase chegava aos seus dedos dos pés peludos, cuidadosamente escovados. Gandalf apareceu. Gandalf? Se você tivesse ouvido só um quarto do que já ouvi sobre ele, e eu só ouvi muito pouco do que há para se ouvir, estaria preparado para qualquer tipo de história impressionante. Histórias e aventuras brotavam por todo lado, aonde quer que ele fosse, da maneira mais extraordinária. Ele não tinha passado por aquelas partes sob a colina por anos e anos, não desde que seu amigo, o velho Tuc, tinha morrido, e os hobbits quase haviam se esquecido de sua aparência. Tinha viajado para o outro lado da colina e cruzado o água para resolver assuntos seus, desde que todos eram pequenos meninos hobbits e meninas hobbits. Tudo o que o desavisado Bilbo viu naquela manhã foi um velho com um cajado. Tinha um chapéu azul alto e pontudo, um longo manto cinzento, um cachecol prateado por cima da colina. Colina que me refiro é sua longa barba branca, que chegava até abaixo da cintura e imensas botas pretas. Bom dia, disse Bilbo, e era verdade. O sol estava brilhando e a grama estava muito verde, mas Gandalf olhou para ele debaixo de sobrancelhas longas e frondosas, que se projetavam mais para frente do que a aba do seu grande chapéu. O que quer dizer? Perguntou. Está me desejando um bom dia? Ou quer dizer que é um bom dia, quer eu queira ou não? Ou que você se sente bem neste dia, ou que é um bom dia para ser bom? Tudo isso de uma vez, disse Bilbo. E é um dia muito bom para encher o cachimbo de tabaco ao ar livre, de quebra. Se trouxe um cachimbo, sente-se e pegue um pouco do meu tabaco, do meu fumo. Não há pressa, temos o dia inteiro diante de nós. Então Bilbo se sentou num banco ao lado da porta, cruzou as pernas e soprou um belo anel cinzento de fumaça, que saiu navegando pelo ar sem se desfazer e flutuou para longe, sobre a colina. Muito bonito, disse Gandalf, mas não tenho tempo para soprar anéis de fumaça nesta manhã. Estou procurando alguém que possa tomar parte numa aventura que estou arranjando, e é muito difícil achar gente. Imagino que sim, nestas partes. Somos gente simples e quieta, e não queremos saber de aventuras. Coisas desagradáveis, perturbadoras e desconfortáveis, fazem um sujeito se atrasar para o jantar. Não consigo imaginar o que alguém vê nelas, disse nosso senhor bolseiro, e enfiou um dedão embaixo dos suspensórios, e soprou outro anel de fumaça, ainda maior. Então pegou suas cartas da manhã e começou a ler, fingindo não prestar mais atenção ao velho. Tinha decidido que ele não era bem da sua turma e queria que fosse embora. Mas o velho não se mexeu, ficou apoiado no seu bastão, olhando para o hobbit sem dizer nada, até que Bilbo começou a se sentir desconfortável e até um pouco contrariado. Bom dia, disse ele por fim. Não queremos nenhuma aventura por aqui, obrigado. Pode tentar do outro lado da colina ou atravessando água. Com isso queria dizer que a conversa estava acabada. Você usa esse bom dia para um monte de coisas, disse Gandalf. Agora significa que quer se livrar de mim e que o dia não vai ser bom até que eu saia daqui. De modo algum, de modo algum, meu caro senhor. Deixe-me ver. Não acho que eu saiba seu nome? Sim, meu caro senhor, e eu sei seu nome, Senhor Bilbo Bolseiro. E você sabe meu nome sim, embora não se lembre de que eu pertenço a ele. Eu sou Gandalf, e Gandalf quer dizer eu.
E pensar que eu haveria de viver para receber um bom dia do filho de bela Dona Tuck, como se eu estivesse vendendo bontons de porta em porta. Gandalf, Gandalf, ora viva! Não o mago viajante que deu ao velho Tuck um par de botoaduras mágicas de diamante que se prendiam sozinhas e nunca se soltavam a não ser que fosse ordenado? Não o camarada que costumava contar tantas histórias maravilhosas em festas sobre dragões e goblins e gigantes, e o resgate de princesas e a sorte inesperada de filhos de viúvas? Não o homem que costumava fazer fogos de artifício tão particularmente excelentes. Eu me lembro desses. O velho Tuck costumava soltá-lo na véspera do meio do verão, esplêndidos. Costumava explodir feito grandes lírios e bocas de leão e laburnos de fogo. Você já deve estar notando que o Sr. Bolseiro não era tão banal quanto gostaria de acreditar. E também que tinha um forte apreço por flores. Que coisa, continuou. Não o Gandalf que foi responsável por levar tantos rapazes e moças tranquilos a desaparecer na longura em aventuras desvairadas? Todo tipo de coisa, de escalar árvores a visitar elfos, ou navegar em navios, navegar para outras costas. Minha nossa, a vida costumava ser bem interessante. Digo, você costumava bagunçar as coisas demais nessas partes tempos atrás. Perdoe-me, mas não tinha certeza nem ideia de que ainda estava em serviço. Onde mais eu estaria? Disse o mago. De todo modo, agrada-me descobrir que você recorda algo a meu respeito. Parece recordar meus fogos de artifício com carinho, de qualquer modo, e isso não é um mau sinal. De fato, em consideração a seu avô Tuck e a pobre bela dona, vou dar a você o que pediu. Perdoe-me, mas não pedi nada. Sim, pediu, 2 vezes agora. Meu perdão. Está dado. De fato, irei mais longe e vou incluí-lo nessa aventura. Muito divertida para mim, muito boa para você, e lucrativa também, muito provavelmente, se chegar a concluí-la. Desculpe, não quero aventura nenhuma, obrigado. Hoje não, bom dia. Mas por favor apareça para o chá, na hora que quiser. Por que não amanhã? Vem amanhã. Adeus. Com isso, o hobbit se virou e passou rapidinho por sua porta verde e redonda, e a trancou tão velozmente quanto era possível sem parecer rude. Magos, afinal, são magos. Por que raios eu convidei ele para o chá? Disse a si mesmo, enquanto ia para a despensa. Tinha acabado de tomar o café da manhã, mas achou que um bolo ou 2 e algo para beber iam fazer bem depois daquele susto. Gandalf, nesse meio tempo, ainda estava de pé do lado de fora da porta, indo baixinho sem parar. Depois de algum tempo, chegou mais perto e, com o esporão de seu cajado, rabiscou um sinal esquisito na linda e verde porta da frente do hobbit. Então foi embora, bem no momento em que Bilbo estava terminando seu segundo bolo e começando a achar que tinha escapado muito bem das tais aventuras. No dia seguinte, tinha quase esquecido de Gandalf. Não se lembrava das coisas muito bem, a não ser que as anotasse na sua tabela de compromissos. Desse jeito. Gandalf, chá, quarta-feira. No dia anterior, ele ficara atabalhoado demais para fazer qualquer coisa do tipo. Pouco antes da hora do chá, veio um tremendo toque na campainha da porta da frente. Então ele se lembrou, apressou-se a colocar o bule no fogo e ajeitou mais uma xícara e um pires, e 1 ou 2 bolos extras, e correu até a porta. Sinto tanto por fazê-lo esperar, já ia dizendo, quando viu que não era Gandalf, de jeito nenhum. Era um anão com uma barba azul enfiada num cinto dourado e olhos muito brilhantes, debaixo do seu capuz verde escuro. Assim, a porta se abriu e ele foi entrando, exatamente como se estivesse sendo esperado. Pendurou sua capa ou capuz no cabideiro mais próximo e Dualim a seu serviço, disse ele, fazendo uma profunda reverência.